E eu listei aqui 7 hábitos vencedores. O primeiro hábito, eu já falei sobre ele, é ler a Bíblia. Então você é muito viciado em jogos, né? O jovem, o adolescente é muito viciado naquele joguinho, né? Free Fire, Brawl Stars. Substitua o seu vício por ler a Bíblia. Substitua esse vício. Ah, mas o que eu vou fazer na hora que eu deixei de jogar? Vai ler a Bíblia. Ah, mas onde é que é a referência que eu tenho que ler a Bíblia? Vai lá assistir a aula do Leia a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia e pare de errar. O segundo hábito, oração. Comece a orar. O segundo hábito é comece a orar. Ah, mas ler a Bíblia é muito tempo. Eu jogava era 4 horas por dia. Então, pega a Bíblia e começa a tentar ler 4 horas por dia. Porque você conseguia jogar 4 horas por dia. Mas não deu tempo. Então, começa a orar também. Guarda a Bíblia, começa a orar a Deus, fala através do seu Espírito Santo, eu quero abandonar esse vício do jogo. Então, 2 hábitos vencedores, ler a Bíblia e oração. E o terceiro hábito, escute antes de falar. Escute antes de falar. Abre sua Bíblia aí em Jeremias 7:24. 7:24. Eu vou usar como referência, vou falar um pouco do contexto, mas vou usar como referência. Jeremias 7:24. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram um raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Isso lá no 26. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Aqui, o profeta Jeremias ele está falando sobre a iniquidade do povo em escutar. E aqui no caso, pior do que escutar as pessoas, eles deixaram de escutar Deus. Então, escute Deus antes de falar. Escute Deus antes de tomar decisões. Por isso que eu falei antes, leia a Bíblia e comece a orar. E aí você vai passar o quê? Ouvir a Deus. Então escute a Deus antes de falar, antes de tomar decisões. Isso vale também para as pessoas. Às vezes a gente é muito rápido em querer falar e a gente não ouve as pessoas e aí a gente já julga as pessoas e a gente só quer falar e a gente nunca quer ouvir. Então isso também vale para ouvir pessoas. Antes de falar, ouça as pessoas. Antes de tomar decisões, antes de fazer falas, antes de se expressar, ouça Deus no seu coração, na sua mente. O quarto hábito, ganhe antes de gastar. Abra sua Bíblia em Lucas 14, 28 e 30. Lucas 14, 28 e 30 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Este homem começou a gastar e não foi capaz de pagar. Então, ganhe antes de gastar. Este é um hábito que vai te livrar de muitos problemas. Este é um hábito que faz muitas pessoas, né? Inclusive eu já caí nesse hábito, principalmente as pessoas que têm cartão de crédito. Nada contra o cartão de crédito, mas se você não tiver a sabedoria de ganhar antes de gastar, eu tenho tudo contra o cartão de crédito. Tanto que hoje eu nem tenho mais cartão de crédito. Mas ganhe antes de gastar. Não seja humilhado, não passe vergonha. Está escrito aqui na Bíblia, gente. Por isso que eu falei, né? Aprenda a ler a Bíblia, você vai parar de sofrer. Olha o ensinamento, olha esses hábitos. Leia a Bíblia, ore, escute antes de falar, ganhe antes de gastar. E agora a gente vai falar. Pense antes de falar
ou pense antes de escrever. Pense antes de falar e pense antes de escrever. Peço que você abra Provérbios 13:16. Vai estar escrito assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Pense antes de falar. Não age no seu conhecimento. É a mesma coisa. Escuta a voz de Deus. Pensa. Eu preciso falar mesmo, né? A sabedoria habita no silêncio. Até o tolo se passa por sábio se ficar calado. Então pense, se você nem pensa, pense antes de falar e pense se você precisa falar. Adquira esse hábito. Comece a se esforçar. Eu sei que é difícil, eu tenho me exercitado nisso. E é bem comum a gente, parece que tem vontade, parece que tem uma necessidade de falar. Mas guarde a sua língua, guarde o seu coração. Pense se realmente tem que falar. E se realmente tiver que falar, fale com sabedoria e fale com amor. E o próximo hábito? Tente antes de desistir. Vai estar lá em 2 Crônicas 15:7. Diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Muita gente, às vezes, ele desiste antes de começar. As pessoas, às vezes, têm um sonho muito grande e até, às vezes, factível, ou às vezes até real. Mas só que antes de iniciar, ele já desiste. Ah, mas isso não é para mim não, mas isso é para pessoas estudadas, isso é para gente bem-sucedida, isso é para gente rico, isso é para quem tem oportunidade. E aí, antes de iniciar ou antes de tentar, o sonho dele já morreu. Por quê? Porque ele não deu ouvido à palavra, porque ele não tem o hábito de tentar. Mas sejam fortes e não desanimem, não desista, pois o trabalho de vocês será recompensado. Tente, o seu trabalho será recompensado. E o último ato vencedor aí, para a gente fechar o estudo de hoje, é: viva antes de morrer. Eclesiastes 3:2 está escrito assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Enquanto vive. Viva antes de morrer. Tem muita gente que fica pensando: um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou aproveitar minha vida. Quando eu aposentar eu vou aproveitar minha vida. Quando eu for rico eu vou aproveitar minha vida. Quando eu for cheio do Espírito eu vou aproveitar minha vida. Quando eu tiver um ministério eu vou aproveitar minha vida. Viva antes de morrer. Viva hoje. Viva hoje. Você com a sua família, você que é filho, você que é pai, você que é mãe. Viva o hoje. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Seja feliz. Dê graças a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus, seja grato pela sua saúde, pela sua vida, pela sua família, pelo lar, por estar aqui, por poder aprender sobre a palavra de Deus. Viva antes de morrer. Não deixe para depois de morrer querer viver, porque aí depois é tarde demais. Bom, gente, esse foi o estudo de hoje. Só recapitulando aqui para vocês, substitua os maus hábitos pelos bons hábitos. Os maus hábitos são vício, preguiça, desonestidade, mentiras, fofoca, vingança. Abandone, pode ser outros também, aqui são alguns exemplos, tá? Substitua, abandone, se você tem algum outro também, abandone e substitua por quê? Leia a Bíblia, ore, escute antes de falar, ganhe antes de gastar, pense antes de falar, tente antes de desistir e viva antes de morrer. Coloque em prática, mais do que você só ouvir esse estudo, o que vai dar resultado na sua vida de verdade é fazer isso e colocar em prática os bons hábitos e começar a experimentar a transformação na sua vida. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra com o seu irmão, com a sua irmã. Não deixe de curtir e comentar falando aquilo que você achou e qual que é a sua opinião sobre esse estudo.